Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote que estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês viram que eu sou amigo do Papa mesmo, né? Fazer oração cedo, eu falei que coincidência. Sabe que o nome Jonas, eu imaginei que tinha um significado maravilhoso, na verdade, na Bíblia, né? Para alguns já contei essa história, uma época na aula de hebraico. Então o professor começou a falar, e alguns nomes bíblicos, a origem é o hebraico, né? E eu falei: bom, hoje eu vou sair honrado aqui, né? Falei: professor, qual que é o significado de Jonas? Ele começou a explicar. É uma palavra feminina que significa pomba. Então deve ter seu significado, lógico, tem aquele que anuncia, mas a pomba não é a melhor referência para nós, é verdade? Mas olhando esse texto, é interessante que Jonas, de fato, ele é uma pomba que anuncia. E algumas curiosidades na Bíblia é interessante que a gente entenda. Nada que está no Antigo Testamento é por acaso, não é uma história que foi contada, mas ela revela de maneira antecipada na história aquilo que de maneira perfeita Cristo vai realizar. Tanto que a palavra Jonas, aquele que anuncia, de fato, ele é aquele que prega ali, a Nínive, não é? No entanto, Amate, ele é filho de Amate, significa no hebraico verdade. Então, aquele que anuncia, ele é filho da verdade porque ele se volta a essa verdade. E é curioso que o que o profeta Jonas nos ensina? Que não é possível fugir da vontade de Deus. É interessante uma coisa, fala que ele fugiu da presença, mas não é possível fugir da presença porque Deus abarca tudo. Tudo é perceptível aos olhos dele. Mas por mais que tudo seja perceptível aos olhos dele, eu pessoalmente posso não aceitar a missão. Eu posso querer fazer outra coisa, eu posso ser teimoso, eu posso achar que o caminho não é Nínive, mas Tarsis. Isso está no mistério da vida de todos nós. O ideal que nós temos, a missão que recebemos, e ao mesmo tempo a dificuldade que nós temos de aceitá-la. No entanto, Jonas, o profeta, ele é muito mais virtuoso que a gente. Porque a questão muitas vezes nossa, por que a gente não faz o que tem que ser feito? Por indolência, preguiça, má vontade. Na verdade, Jonas, quando ele, depois você vai acompanhar, nós vamos ler mais alguns dias o livro do profeta Jonas, ele não quer ir porque ele sabe que Deus já tem misericórdia de Nínive. Para entender por que ele não queria, Nínive é a capital assíria, o império que mais machucou o povo depois dos egípcios. Então, como é que Deus manda ele para a capital da Síria para ter misericórdia? E conhecendo Deus, ele sabia que Deus, se eles convertessem, ia salvar. Tanto que chega um momento que ele deita esperando que em algum momento Deus vai acabar com tudo, e Deus tem misericórdia daquele povo, porque eles se convertem. E a grande questão, quando olhamos esse evangelho, que é bastante rico teologicamente, mas eu queria chamar a atenção desse aspecto do fugir da vontade de Deus. Você perceba que vem o mestre da lei falar com Jesus, na verdade ele não queria aprender nada. Ele queria justificar aquilo que já tem feito, que é o que muitas vezes nós inconscientemente procuramos.
Nós não procuramos a Deus, isso é a grande maioria, claro que tem pessoa que procura a Deus, já tem que ser procurado, para, de certa forma, ou justificar o que temos vivido, ou fazer alguma manutençãozinha, mas que não mexe em nada daquilo que é sagrado para mim. E quando ele vai até Jesus é a mesma coisa, que é botar Jesus em prova, porque a maneira que Jesus vivia e pregava estava colocando em questão a maneira com que eles viviam. E Jesus conta de maneira genial essa parábola, porque ele fala: olha, eu entendo os mandamentos, amar a Deus, amar o próximo. E quando ele pergunta o próximo, ele quer de fato saber de fato de Jesus se ele ia cair em algum problema. E Jesus conta uma parábola que nos faz lembrar de Jonas. Perceba que quem são as pessoas que passam pelo homem que foi tomado pelos assaltantes? O primeiro é um sacerdote, portanto, alguém que celebra, alguém que preside ali o culto. Quem que é o segundo? Um levita. Quem que é o levita? Seria hoje o Alex aqui nosso, que cuida da liturgia, do canto. Então, dessas duas pessoas que se esperava que eles fizessem algo, na verdade, não fizeram nada, porque fugiram da missão, porque entenderam que tinha uma outra obrigação mais importante, é escolher Tarsis ao invés de Nínive, e achar que é mais importante fazer o que eu quero, o que eu tenho, que eu estou compromisso, estou perdendo hora, do que de fato quitar uma pessoa necessitada. E percebe que um samaritano, e aí que Jesus toca na ferida deles, o samaritano, a briga deles nas escrituras, olha, de muito tempo, remete aos reis, reino do norte, as 10 tribos, reino do sul. Esse povo nunca se deu. Então a Samaria sempre foi um lugar que o judeu, que é da tribo de Judá ali, aquele grupo mais zeloso, nunca creu que de fato eles eram de fato o povo de Deus. Sempre teve essa questão. Então o que Jesus fala? Alguém que não teria compaixão de uma pessoa judia, que era de outra cultura, que não celebrava como vocês, esse que se fez próximo, esse que entendeu que era a missão. Aí isso nos traz a grande questão para nós: quem eu tenho sido? Porque, entenda uma coisa, muita gente usa a religião e até a prática que se vive em Deus para justificar aquilo que não quer fazer, para não fazer o que tem que ser feito, para não realizar o que tem que ser realizado. É por isso que hoje, olhando para Jonas e olhando para a parábola do bom samaritano, eu sou chamado a me perguntar: eu tenho fugido da missão ou eu tenho ido até a missão? Lembrando que cumprir a missão, gente, não vai ser mil maravilhas sempre, não, mas é o único caminho de realização. Porque você pode fugir de tudo, do Padre Jonas, do Papa, eu posso querer fugir também das coisas, das minhas responsabilidades, daquilo que é verdade, mas ninguém foge de Deus, ninguém foge da evidência da verdade. Você pode não concordar, você pode ficar nervoso, você pode achar que é loucura, você pode achar que é radicalismo, mas a própria vida, se você não for teimoso, vai te mostrar, enquanto é tempo, volta, quando tem que ser votado. Esse é o grande ponto. Qual é a missão que eu não tenho feito? Às vezes você está achando que o problema é o seu matrimônio, não, porque eu casei errado. Não, é ali mesmo que você vai ter que resolver. Às vezes você está achando, não, porque às vezes não é o emprego novo, não, é ali que você tem que ver o que tem que ser feito. Analisar a vida, fugir da presença de Deus, não é somente o apostolado que você não abraçou. A gente tem a tendência de achar que é só o ministério que eu não abracei, a missão que eu não fiz de maneira concreta, o grupo que eu não participei, o dia que eu faltei. Não. Fugir da missão nossa diária, toda vez que eu fujo daquilo que é verdade para o meu estado de vida, como pai, como mãe, como solteiro, ali que nós estamos fugindo toda hora. E a grande questão é: será que eu tenho sido o Jonas que foge, ou tenho sido o samaritano que acolhe a missão? Quem que nós temos sido? Porque perceba como é que solucionou quando jogou no mar, quando jogou na água, ou seja, não tem atalho. Ou você volta para Deus do jeito dele, ou não adianta a gente ficar maquiando. Aí não adianta você conversar com o Padre Jonas, com o Papa Leão, com o Frei Gilson, com o Padre Paulo Ricardo, com o padre que você gostar. Não adianta. Há um passo que sou eu e você que temos que tomar. Seja o padre famoso, seja o padre famoso, seja o que ele está dizendo. Essa que é a grande questão. A nossa fé é baseada em fatos, não é baseada em doutrina. Dos fatos se produz doutrina. Que possamos hoje, a exemplo de Santa Faustina Kowalska, né? A celebração que era dia 5, passou para o dia 6, de São Bruno, Fundo dos Cartuchos, que possamos de fato olhar a nossa vida na perspectiva de Deus e nos questionar fundamentalmente e viver aquilo que é de Deus em nossas vidas hoje. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça.